Primeira mudança no Vasco, novo titular de Rafael Paiva e a verdade veio à tona sobre Pablo Verratti. Chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Vasco agora que visa esta preparação pós a data FIFA. E aí, torcedor, já está com saudade de um jogo do Vascão? Vamos com tudo. A sequência do Vasco, que é o próximo jogo contra o Internacional no dia 21 em São Januário. Corinthians e Vasco no dia 24 de novembro na Neoquímica Arena. Em casa contra o Atlético Goianiense no dia 30, então ainda nesse mês, para você que está com saudades aí dos jogos do Vascão, nesse mês teremos 3 jogos. Dia 21 contra o Internacional em São Januário, dia 24 na Neoquímica Arena e no dia 30 em casa contra o Atlético Goianiense. E se despedindo do Campeonato Brasileiro, em dezembro, o Vasco e Atlético Mineiro em São Januário no dia 4 de dezembro. E no dia 8, encerrando, portanto, a temporada, Cuiabá e Vasco. Portanto, dia 8 de dezembro, na Arena Pantanal. Galera, o negócio é o seguinte, o Vasco que agora retorna ao CT Moacir Barbosa esta semana, nesse período de data FIFA, para essa preparação, foco total, concentração. E vamos aqui à primeira mudança do técnico Rafael Paiva. Ele que nas entrelinhas deixou essa informação na última coletiva em respeito sobre reconhecer que o Vasco precisa mudar essa estrutura. Inclusive foi uma conversa de bastidor, foi uma conversa de vestiário com os jogadores. E o técnico Rafael Paiva deixou ali nas entrelinhas o seguinte: a gente está tentando manter a estrutura e mudar alguns jogadores. Mudar o tripé do meio-campo, afirmou, portanto, Rafael Paiva. Então, a primeira mudança é sobre a questão de zagueiros. Quero saber de você, torcedor. Paiva mantém a estrutura com 2 zagueiros, mantém ou então muda para 3 zagueiros. O fato é que o Vasco defensivamente vem deixando muito a desejar. O segundo gol do Fortaleza, acho que foi o gol mais fácil da carreira do jogador do Fortaleza, porque ele teve uma facilidade muito grande de passar pelo zagueiro Maicon e decidir a partida, né? Ele basicamente, Fortaleza decidiu a partida no segundo gol. Então o Paiva indica a mudança na formação, no meio campo e também no setor defensivo. E agora a gente vai trazer um novo titular, exatamente, confirmado, o Vasco terá um novo titular para esse final de temporada. Trata-se do suíço Maxime Domingues, porque como é que pode? Um jogador que custou 9,3 milhões aos cofres do Vasco na última janela de transferência não ter oportunidade. Segundo a primeira informação que nós recebemos, que o jogador tinha uma facilidade de adaptação. Ele vem do Gil Vicente de Portugal, onde ele era titular. Ele não tem tido oportunidade, não tem tido chances. Informação interna é que o presidente Pedrinho gosta do jogador. É claro que o Pedrinho não vai escalar, ele não vai tomar essa decisão de escalar o time pelo Paiva. Mas a informação que nós temos, e confirmado pelo GE, trazer aqui para vocês, Maxime Domingues pode ganhar mais chances no fim da temporada. Então, a primeira mudança no Vasco após essa data FIFA, principalmente, o Maxime Domingues recebendo oportunidade, sendo titular, bancando aí no meio campo o Galdames, Coutinho, Payet. É um jogador que pode atuar tanto pelas pontas quanto pelo meio. Quero saber a sua opinião, torcedor. É muito importante. Então o meio-campista vai ganhar oportunidade. Acredito que seja até mesmo pelo meio-campo. Se fosse o Rafael Paiva, já teria utilizado ele nesse último jogo agora. Ele coloca o Galdames como titular, atuando pelo meio, e acaba deixando um jogador que custou muito para o Vasco
no banco de reserva. Então chegou a hora da oportunidade do Máximo Domingues se provar. Aliás, é as últimas chances, galera. São 5 jogos. O que esses jogadores têm que ter em mente é isso. É a última chance, é a última oportunidade. Para jogadores que estão aí já próximo de entrar na barca, que é o Rojas, acredito que o Rojas não vai receber mais oportunidade. O Galdames também está aí nessa barca. Falando em barca, agora vamos falar sobre prioridades. Uma situação que virou prioridade no Vasco, que é estudar, que é negociar a renovação com Léo Jardim. Tem jogos que o Vasco não toma mais, embora 3-0 é um absurdo. 3-0 é um absurdo. 2 jogos seguidos com 3-0 é um absurdo. Porém, não é mais graças a ele, Léo Jardim, que é fundamental, que salva hoje o setor defensivo do Vasco. Por mais que o contrato dele é até o final de 2025, é uma prioridade, uma renovação. Negociar uma renovação com o jogador. Informação: Vasco aguarda o final da temporada para tratar a renovação contratual de Léo Jardim. O Cruz Maltino vê com otimismo a ampliação do veículo de contrato com o goleiro de 29 anos. O vínculo de contrato, aliás, encerra no final de... Vínculo, tá, galera? Encerra no final de 2025. Léo tem uma cláusula de renovação automática até 2026 por metas batidas, mas o clube quer estender por mais tempo. Inclusive, o Sporting de Portugal foi um dos times que demonstrou interesse no goleiro vascaíno. Informação confirmada pelo GE. Agora, vamos falar sobre a verdade que veio à tona em relação a Pablo Verratti. Surgiu muitas notícias, informações que o Pablo Verratti estava insatisfeito em relação ao Vasco. Só que a verdade é o seguinte, galera, o Verratti não está insatisfeito com o Vasco. Pelo contrário, ele está e ele é muito feliz de estar no Vasco. A reação dele no final, no jogo da Copa do Brasil, provou isso. Ele está insatisfeito sim com o momento sem gols. Com essa fase aí de alguns jogos sem gols. Né? Se não me engano, o último gol do Verratti foi o de pênalti contra o Atlético Mineiro. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas o Verratti está insatisfeito com o seu momento, com a sua fase. Claro que ele, pode entregar mais. É um jogador, um atacante matador. É o centroavante de ofício. Embora o Vasco já tenha que estudar, já tenha que ter na mesa um substituto para o jogador. É muito importante. Mas a verdade sobre o Verratti, estando com pessoas ligadas ao Vasco, aliás, ligadas ao Pablo Verratti, o jogador está insatisfeito nesse momento com o seu momento sem gols. Essa é a verdade. Então, galera, tá aí. Verdade veio à tona. Portanto, Verratti está feliz. Verratti está feliz no Vasco. Essa é a realidade. Ele tem um contrato a ser cumprido, então que ele vem entregar muito mais. Outra situação, galera, quero perguntar, o presidente Pedrinho vai estar cedendo a entrevista coletiva na próxima quinta-feira às 3 horas da tarde. Se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, coloque aqui nos comentários. A gente vai ali abordar as melhores perguntas para levar, para representar você, torcedor Cruz Maltino, na próxima coletiva de imprensa ali no estádio de São Januário. Então é isso aí, torcedor Cruz Maltino. O Vasco, tem que rever aí suas prioridades para a próxima temporada, renovar com quem tem que ser renovado, mandar embora quem não agregou em nada no clube nesta temporada, e contratar jogadores certeiros, O Vasco não pode fazer contratações só por contratar, mostrar que está contratando e os jogadores não agregar em nada na equipe, O Vasco tem ainda uma grande possibilidade de disputar na próxima Libertadores, Mas para isso o Vasco tem que fazer seu papel dentro de campo e conseguir essa vaga aí para a próxima Libertadores, Porque a gente pode ter aí um possível G9, Então
o Vasco está ali englobado nesse meio ali que pode disputar a próxima Libertadores. Mas para isso precisa ter muito sangue nos olhos. O Vasco precisa aí tomar as rédeas e vencer, voltar a vencer no campeonato, fazer pontos, que é o mais importante para a gente subir na classificação do campeonato. Então é isso aí, torcedor, ficamos por aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que é muito importante para a gente aí. Valeu!